Amada igreja e todos que nos assistem e que ainda nos virão assistir, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia 10 de fevereiro de 2022, nós vamos mais uma vez aqui no Dialogando com Deus. Nós vamos falar sobre um assunto maravilhoso. É um assunto onde nós já recebemos as revelações, eu tenho certeza, do módulo 1, 2 e 3, onde nós aprendemos o nome do Filho, foi o primeiro módulo, o nome do Pai, o segundo módulo, e quem é o Pai, e aí descobrimos também que o Espírito Santo é Pai, é o Pai do Senhor Jesus. Aí nós descobrimos o nome do Espírito Santo. Então nós já temos a revelação que o Filho, o nome próprio do Filho é Jesus. E que ele herdou o nome do Pai. E que o Pai é o Espírito Santo. Então o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Jesus. Por que nós, queridos, aqui vamos ter esse privilégio? Porque a grande comissão era dar uma ordem. Ide por todo o mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, nós descobrimos que é Jesus. Em nome do Filho, nós temos conhecimento que o Filho chama Jesus. E em nome do Espírito Santo, que é ele que gerou o Pai, então o nome do Pai é Jesus. Assim sendo, o nome do Espírito Santo é Jesus. Então, nós vamos observar que os discípulos, eu gostaria de deixar aqui uma explicação para os amados, tem vários ministros, vários pastores, missionários, apóstolos, que eles falam que eles ficam com Jesus, eles batizam no nome da Trindade, que é a ordem de Jesus. Mas eles esquecem, meus queridos, será que eles não creem que o livro de Atos é o livro inspirado pelo Espírito Santo? Chama Atos dos Apóstolos, o livro de Atos, ele tem o de Atos dos Apóstolos, o ato do Espírito Santo. E foi o Espírito Santo que deu ordem para batizar em nome de Jesus, porque o nome de Jesus é o nome dele. E aí nós vemos que aí no livro de Atos, capítulo 1, versículo 2, diz assim. Vamos ler o versículo 1 para que nós entendamos. O nosso médico Lucas dizendo: fiz o primeiro relato ao Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou, não só a fazer, mas também a ensinar. Agora, preste bem atenção no versículo 2. Até o dia que foi elevado ao céu, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Então, essas pessoas que infelizmente não aceitam batizar em nome do Senhor Jesus, negam o nome do Senhor Jesus no batismo, e eles falam que eles ficam com Jesus, porque Jesus deu a ordem lá em Mateus, mas eles esquecem que o mesmo Jesus que deu a ordem de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele deu a ordem aqui no livro de Lucas, de Atos também, pelo Espírito Santo. Preste bem atenção. Até o dia que foi elevado ao céu, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que receberam. Então, meus irmãos, infelizmente, por falta de entendimento, as pessoas falam coisas que vão de encontro às próprias Escrituras Sagradas. Nós vemos que no nome está a autoridade. A autoridade do Senhor Jesus está no nome. Ali nós vamos hoje aprendemos que todos os batismos realizados na Bíblia eles cumpriram Mateus 28, 19. Ali foi uma ordem. Agora, como cumprir uma ordem? Uma ordem é você decorá-la ou simplesmente falar. Você tem que saber como cumprir a ordem. Ali deu uma ordem para batizar em nome e não em nomes. E no versículo 20 do livro de Mateus, os irmãos verão que, as pessoas que estão nos assistindo, que lá fala sobre eis que eu estou convosco. Ou seja, o nome da salvação. Os três vocábulos têm um único nome. Um nome que que está ligado aos três vocábulos, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, os vocábulos Pai, Filho e Espírito Santo têm um único nome, o nome da salvação.
Então nós hoje vamos dar referência no livro de Atos dos Apóstolos, aí capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, versículo 38. Foi o primeiro batismo realizado nas Sagradas Escrituras da igreja primitiva. Aí nós vemos que o apóstolo Pedro, depois de ter questionado, aí no versículo 37, eles ouviram que eles tinham matado o Senhor Jesus, aquele povo que estava ouvindo os apóstolos. E no versículo 37 eles ficaram compungidos. Versículo 37 diz, ouvindo eles isto, quer dizer, que eles tinham matado os apóstolos, afligiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Aí os apóstolos disseram para eles, versículo 38, arrependei-vos, o primeiro passo, arrependimento, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, os discípulos estão errados, queridos, os apóstolos estão errados. Eles receberam a ordem lá em Mateus 28, 19, para batizar em nome do Pai. Eles entenderam a mensagem. Infelizmente, a maioria dos nossos irmãos trinitarianos, a maioria dos ministros, dos pastores, a maioria dos apóstolos, eles não entenderam a ordem de Jesus. Eles apenas repetiram-na e não cumprem esta ordem. Para cumprimento dela tem que ter a revelação do batismo em nome do Senhor Jesus, que nós já aprendemos aí nos 3 módulos. Então, o primeiro batismo foi realizado pelo apóstolo Paulo, ou melhor, o apóstolo Pedro, que batizou aí no livro de Atos 2:38, né? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Agora nós vamos para o livro de Atos 10:48. Já o apóstolo Pedro batizando os gentios. Ele foi na casa do nosso amigo lá, do apóstolo, deu aí na casa de Cornélio, né? Na casa de Cornélio, e ele realizou o batismo também no livro de Atos 10:48. E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Agora você pegou, mas aí está batendo em nome do Senhor. Agora o questionamento é esse, qual que é o nome do Senhor? Em nome do Senhor. Esse Senhor é um pronome de tratamento, que diz que Deus é o Senhor de tudo. Mas o nome próprio do Senhor é Jesus. Agora nós vamos também, queridos, lá no livro de Atos dos Apóstolos 19, onde o apóstolo Paulo realizou o batismo de 12 discípulos. Atos capítulo 19, versículo 5, nos diz o seguinte: quando ouviram isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, nessa mensagem aqui, tinham 12 apóstolos, 12 discípulos de João, que tinham sido batizados no batismo de João. O batismo de João era batismo realizado em água, batismo de arrependimento, mas não pronunciava nome algum. Então nós vamos ler rapidinho aqui para que os irmãos entendam. Capítulo 19, de 1 a 7, diz assim: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pela estrada do interior, chegaram a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e perguntaram: recebeste vós o Espírito Santo quando crestes? Eles responderam: nós nem sequer ouvimos que existe Espírito Santo. Eles eram pessoas cheias do Espírito Santo, porém não sabiam que existia Espírito Santo. Tornou-lhes Paulo dizendo, tornou-lhes ele: em que fostes batizados então? Responderam: no batismo de João. Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus. Quando ouviram isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Veja que os discípulos, que eles foram batizados no batismo de João, que era batismo de arrependimento, que não pronunciava nome nenhum. Então é idêntico, né? Parecido com o batismo da Trindade, porque no batismo da Trindade, qual é o nome que você pronuncia? Você não pronuncia o nome do Senhor Jesus, pronuncia os títulos. É como se não pronunciasse nome nenhum, porque a Escritura manda batizar em nome de Jesus. Não são os 3 títulos. Você vê que tudo Deus manda expulsar demônio em nome de Jesus, curar em nome de Jesus,
E um dos primeiros atos que deve fazer é o batismo. E o batismo tem que ser batizado em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes, o versículo 6, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. E eram ao todo uns 12 homens. Irmãos, imagine que eles, quando ouviram a revelação, eles não endureceram o coração. Às vezes a gente fala com muitos irmãos, eles entendem, mas não ficam cheios do Espírito Santo. Falta o Espírito Santo na pessoa, porque eles só ouvem, mas não dão importância. Para eles não tem nenhuma importância, é a mesma coisa. Você que é batizado só nos títulos, você não foi batizado de acordo com as Escrituras, meu irmão. Você ou os senhores não tiveram o privilégio de ter o nome da salvação registrado no seu batismo. Então, se você está ouvindo esta mensagem e deseja batizar em nome do Senhor Jesus, pode falar com o apóstolo João Batista, esse que vos fala. Eu terei o máximo prazer de ir aonde você realmente desejar e batizar você em nome do Senhor Jesus. Porque é o batismo bíblico, querido. O batismo da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, é uma ordem. O cumprimento é no nome do Senhor Jesus. E agora nós vamos mostrar o batismo do apóstolo Paulo. Lá no livro de Atos, capítulo 22, versículo 16, diz o seguinte. Vamos lá, o batismo de apóstolo Paulo. Diz assim o seguinte, 22:16. E agora, por que te detens? Levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados, invocando o seu nome. Aqui ele está invocando o nome de Jesus. Aqui foi o apóstolo Paulo, quando converteu, né? Ele explicando no seu discurso, ele falou que tudo que aconteceu a ele, por exemplo, aí no versículo 15, diz, há de ser sua testemunha para com todos os homens, do que tendo visto e ouvido. Apóstolo Paulo dizendo que o Senhor diz, e agora, por que te detens? Levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados, invocando o seu nome. Não fala os seus nomes, invocando o nome do Senhor Jesus. Querido, eu tenho certeza que essa explicação, é bom que a gente tivesse um tempo de 2, 3 horas, batendo um papo, mas aqui eu estou passando o trivial para que você, meu irmão, minha irmã, as pessoas que estão nos assistindo, tenham um parâmetro para batizar em nome do Senhor Jesus. Peça o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, para abrir a sua mente, meu irmão. Porque no batismo da Trindade, infelizmente, o nome do Senhor Jesus é negado. Infelizmente, o nome, não estou dizendo que os irmãos têm ódio do nome, mas infelizmente é uma estratégia. A Trindade é uma estratégia para, infelizmente, de uma maneira inconsciente, as pessoas negam o nome no batismo. Então, tem muitas pessoas que foram batizadas no nome da Trindade, que trouxe grande prejuízo para o nome do Senhor Jesus Cristo, porque o nome dele não é invocado. E quando o nome não é invocado, o seu batismo ainda não foi assinado. Não estou falando a respeito de salvação, mas o nome que é registrado no batismo, que preenche o batismo, tem que ter o nome do Senhor Jesus. Quando você batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você, nos títulos, o batismo continua lá, o local continua, o lugar do nome continua em branco. Eu não estou falando a respeito da salvação, porque você creu em Jesus Cristo, mas você não tem o privilégio de ser batizado em nome do Senhor Jesus. Eu estou à vossa disposição, meu irmão, em nome do Senhor Jesus. Se desejar batizar, pode ter meu telefone aí, meu WhatsApp, por favor, é um privilégio que eu terei de batizar você em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe tremendamente. Passe, por favor, compartilha esse vídeo com outras pessoas, para que eles tomem conhecimento do batismo em nome do Senhor Jesus e dê toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda adoração no nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo.